Boa noite a todos. A todos aqui presentes, aos internautas, amigos, aos irmãos desencarnados que nós não enxergamos. Nessa noite muito especial, essa mensagem inicial, como nós costumamos dizer, são sempre intuídas pelos nossos amigos espirituais para casar com os nossos temas. Hoje, antes de começarmos, nesse mês de agosto, nós começamos uma jornada. Decidimos que faremos um estudo. Talvez estudo seja uma palavra muito forte, mas vamos tentar entender um pouco sobre uma obra riquíssima que Allan Kardec nos deixou, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nossas palestras até dezembro de 2020, entenda nossa, não caso seja as minhas, serão focadas a cada mês em um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, do primeiro ao último. Ou seja, a nossa ideia é em dezembro de 2020, se não desencarnarmos até lá, óbvio, fecharmos essa obra. Então, por que isso? Primeiramente, sem dúvida, um estímulo pessoal, porque sem essa base que é o Evangelho, e tão rico que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vem nos aclarar mais ainda as palavras de Jesus, não faz sentido saber de certas coisas. Não tem muita utilidade eu saber que existem planos superiores, mundos felizes, se eu não trilhar o caminho para chegar até esses pontos. Então, hoje, como não era de se estranhar, nós vamos começar pelo primeiro capítulo. Por que escolhemos esse título, Palavras de Vida Eterna, a Pedagogia de Jesus? Porque o que Jesus ensinou são palavras de vida eterna. Não foram ensinamentos para nós na Terra. Foi ensinamento para nós enquanto espíritos. Ou seja, é válido hoje, foi válido ontem e vai ser válido amanhã. E para quem não conhece essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que se nós quisermos, no próprio site da FEB, nós podemos fazer o download dessa edição, inclusive. Basicamente, ela se divide em 3 partes. Cada capítulo se divide em 3 partes. Ele basicamente pegou os principais ensinamentos morais de Jesus e gerou esse livro. Para quem não conhece, é basicamente o seguinte. Ele começa com a passagem, há os comentários escritos através de Allan Kardec e, ao final, há as instruções dos Espíritos. O primeiro capítulo, ele já intitula bem a que o Espiritismo veio. O primeiro capítulo, ele basicamente se baseia em 2 versículos de Mateus, quando o capítulo 5, versículos 17 e 18, quando Jesus diz que não veio destruir a lei. Tanto é que esse capítulo se intitula Não vim destruir a lei. Então, ali, não só o que Jesus veio fazer aqui, mas ali ele já dava o tom do que o Espiritismo veio fazer aqui. Não veio destruir a lei. Só para lembrarmos quais passagens são essas, versículos 17 e 18 de Mateus, que diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir as leis e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, nós podemos pegar aqui para iniciarmos essa questão de não vem destruir a lei. Nós sabemos que
Antes de Jesus, temos a palavra de Deus trazida por Moisés, basicamente baseada naqueles 10 mandamentos. Nós vamos fazer uma análise aqui, tentando fazer um paralelo entre as 3 revelações, porque muitos de nós, inclusive muitos de nós espíritas, acham que os 10 mandamentos não têm nada a ver com os ensinamentos que o Espiritismo veio tanto trazer a mais, quanto esclarecer. Mas os 10 mandamentos, nós temos que diferenciar uma coisa. Os 10 mandamentos e as leis mosaicas são coisas diferentes. Os 10 mandamentos são as leis que, no nosso linguajar, Moisés, digamos, psicografou em pedra. Porque ali nós já tínhamos o primeiro grande evento mediúnico da história dessa humanidade. Então, quando Jesus nos diz que não vem destruir a lei, mas cumpri-los, o que ele está a nos dizer, simplesmente, é que ele veio só desenvolver o que já tinha sido dito. E não só isso, acrescentar. Entretanto, Jesus, à sua época, não tinha como falar tudo. Assim como é bom nós termos essa consciência, o Espiritismo não disse tudo. Assim como a época de Jesus, a ciência precisava evoluir para dar base ao que seria revelado, o Espiritismo ainda não está totalmente esclarecido. A ciência precisa ainda se desenvolver. Não existe ponto final na evolução. Isso é contínuo. Então, nós estamos num momento importante. Se nós pararmos para pensar o que aconteceu nesse planeta nos últimos 100 anos, não aconteceu em 1500 anos atrás. Ou seja, nós estamos no momento de alavancar isso, nessa nova era. Então, esse primeiro capítulo ele é curioso porque, às vezes, nós pegamos qualquer livro e simplesmente lemos. Meus amigos, livros não foram feitos para serem lidos, livros foram feitos para serem estudados, que é diferente. Então, na hora que nós pegamos isso, nós vemos lá o quê? Ele começa com o nome, não vim destruir a lei. Quando chega na instrução dos Espíritos, nós temos 3 instruções. A primeira instrução de um israelita é intitulada Um Israelita. A segunda, de um bispo francês. A terceira, de um discípulo de Paulo. Ou seja, aí ele já nos dá o tom a que veio o Espiritismo. Unir. A primeira instrução do Livro dos Espíritos é de um israelita. O que foi que os judeus mais fizeram enquanto Jesus estava aqui? Combatiam, achando que ele tinha vindo destruir a lei. Então são coisas que nós precisamos ficar atentos. Se nós pegarmos, por exemplo, o primeiro mandamento de Moisés. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adoreis e não lhes prestareis culto soberano. O primeiro mandamento já nos dá uma clara ideia da existência dos espíritos. Porque o que eram os deuses? Porque, equivocadamente, as pessoas acham que o espiritismo veio inventar os espíritos. Fenômenos, a crença em espíritos sempre existiu. Tanto é que criou-se essa mentalidade de deuses. Então, na hora que ele fala aqui, não tereis diante de mim outros deuses, não fareis imagem esculpida. Ele já estava aqui ratificando a existência dos espíritos. Fenômenos espirituais sempre existiram. Hoje, ontem e em eras que nós nem imaginamos. Talvez a crença no Deus único seja uma coisa nova. Mas a existência de espíritos, isso é uma coisa que é desde que o mundo é mundo. Por um motivo muito simples, nós somos espíritos.
quem povoa esse planeta físico e extrafísico são espíritos. Então, às vezes, nós pensamos, não, mas Moisés nunca falou em espíritos. Não falou em espiritismo. Mas a existência dos espíritos sempre esteve. Então, a ideia aqui era o quê? Por que será que Jesus, quando veio exatamente para Galileia? Porque talvez naquela época, habitando esse planeta, fossem os mais próximos da ideia de um Deus único. Os mais próximos de compreender certas coisas. Mas ele não veio para aquele povo. Assim como o Espiritismo não veio para os que frequentam as casas espíritas. Veio para todos. Até porque de que serve uma informação se for somente para guardá-la para mim? Então é nisso que Jesus nos fala que nada, nem o céu nem a terra passarão sem que tudo que se acha na lei seja cumprido. Ou seja, os 4 cantos desse planeta, físico e extrafísico. Enquanto essas leis não forem cumpridas integralmente, ou seja, enquanto o amor não for a nossa relação uns para com os outros, tudo que nós vemos aí vai continuar ainda. Então, no primeiro mandamento, nós já vemos que ele nos dá esse tom. E o que é que Jesus nos diz? O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, Jesus não veio dizer que essa lei está errada. Ele veio só acrescentar e nos esclarecer que não é através de cultos exteriores. Lembremos quando Jesus adentrou ao templo, os vem de longe o templo, o reino de Deus está entre vós. E hoje em dia, nós não estamos muito distantes dessa realidade. Nós temos que diferenciar espiritismo de movimento espírita. Alguns de nós ainda vivem com esse culto exterior. Podemos não cultuar imagens, mas talvez alguns de nós faz muito pior, que é cultuar pessoas. Que é muito pior. Então, Jesus veio combater as práticas exteriores. E o Espiritismo vem nos dizer, isso é tão importante que Allan Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos, exatamente pergunta isso: o que é Deus? Porque não existe efeito sem causa. E os Espíritos são muito simples. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí às vezes, mas como é que eu vou saber que Deus existe? Às vezes nós podemos fazer perguntas bem simples. Quantas vezes hoje alguém parou para dizer, pulmão, respire? Ou parou para dizer, coração, bata? Sangue, circule? Nós conhecemos um autor através de quê? Suas obras. Esse corpo é uma prova disso. Quando nós temos um pequeno corte, simples cortezinho de nada, óbvio, simples corte. Em pouquíssimo tempo você não precisa dizer corte, feche. Ele naturalmente estanca o sangue. Lógico, cortes superficiais. Isso por si só não deveria ser uma grande prova que há algo superior a nós? Que há uma inteligência suprema? Porque o nosso corpo é uma máquina que ela briga até o fim pela vida. Somos nós que insistimos em que ela faleça. Mas até o fim ela vai estar brigando pela vida. Nós não precisamos dizer sol apareça, sol desapareça. Nós não precisamos dizer terra gira em 24 horas. Não precisamos ir muito longe. Daí quando Moisés nos dizia, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Qual talvez a grande diferença entre o que Jesus deixou e o que Moisés nos deixou?
talvez acho que a mais impactante seja a ideia de um Deus Pai de amor e misericórdia. Porque como lidar com povos selvagens? Se nós estamos naquele estágio ainda de que a matéria é muito impregnada em mim, nós vamos ter que sensibilizar a matéria. Moisés nos pegou dessa maneira, ou seja, uma imagem de um Deus que não fosse cruel não daria ressonância nesses seres. Quando nós já estávamos calejados, porque infelizmente ainda a dor para nós é o caminho para se abrir a consciência. Não deveria ser, mas ainda é. A dor é o que nos amortece para olhar para cima. Ainda. Então, chega Moisés e pega um povo sofrido, escravizado. Os grandes filósofos preparam o terreno para Jesus. Então, Jesus nos deixa essa ideia, Deus de amor e misericórdia. E nós podemos tomar esse mandamento, não tomeis o nome do Senhor vosso Deus em vão, como coisas muito simples que o Espiritismo nos ensina. Quantos de nós confunde livre-arbítrio com fúria de Deus? Quantos de nós confunde resultado de escolhas nossas com Deus acordou de mal comigo? Se algo dá certo na nossa vida, o mérito é meu. Se está dando errado, é porque Deus está de mau humor comigo. Nós não podemos tomar o nome de Deus em vão, como se fosse um garotinho de recado nosso. O Espiritismo vem nos ensinar isso. Cada um é herdeiro de si. Cada um é responsável pelo que tem. Então nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. O Espiritismo vem nos esclarecer isso. Adiantaria falar para um povo há 3.000, 4.000 anos atrás, em espírito, em amarás o seu próximo? Hoje não adianta ainda muito. Hoje nós, até dentro, conhecendo essas informações, conhecendo as informações, não compreendendo-as, ainda estamos meio relutantes em amar ao próximo. Nós, com 20, 30 anos de casa espírita, estamos relutantes em perdoar. Por que criticar os que não perdoaram lá atrás? Uma coisa fantástica que, como entre tantas, que Emmanuel falava a Chico, que ele não espere espetáculo de grandeza dos outros. E nós devemos ser assim também, por um motivo muito simples. Se nós não damos espetáculo de grandeza, por que os outros vão dar? Quando Moisés falava para eles, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Aí alguém pode dizer, mas Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Sim. Mas, mais do que isso, ele não quis dizer que no sábado não era importante. Jesus só quis nos abrir um leque, dizendo assim, não só o sábado, mas todos os dias são santificados. Por que o sábado lá para Moisés? Porque não havia dia nenhum para aqueles seres ainda espiritualmente embrutecidos a se conectar com a espiritualidade. O que é que Jesus vem nos dizer? Que todos os dias são dias santificados. Todos os locais são santificados. Isso é uma coisa importante, porque normalmente nós temos uma tendência a querer separar mundo físico de mundo espiritual. Quer ver só? No meio espírita muito se fala, nós vivemos rodeados de espíritos. Tem espíritos por toda parte. Todo mundo confia nisso fielmente. Aí muitos de nós, as mesmas pessoas que falam isso, dizem assim, quando eu for lá para o mundo espiritual, como? Se eu vivo rodeado de espírito, quando eu for para o mundo espiritual, tem alguma coisa errada. Ou eles não desencarnaram ou eu já desencarnei. Que mundo é esse? Se eu vivo rodeado de espíritos,
e eu falo que eu vou para o mundo espiritual, tem alguma coisa errada. Ou seja, não tem separação. O mundo espiritual é um só. Nós é que estamos em outra faixa de vibração. É muito simples entender essa coisa da vibração. Se nós deixarmos esse copo d'água aqui, se nós viemos aqui no sábado, sem ninguém mexer, provavelmente essa água vai ter boa parte evaporado. Ela deixou de ser água? Não. Ela continua, talvez aqui, num movimento mais rápido, mas ela continua água. Só que é tão rápido que nossos olhos não são capazes de perceber isso. Foi só uma simples mudança. Assim somos nós. Está na carne, está fora dela. A diferença é que nós ainda sentimos o ar. E os espíritos nem todo mundo sente. Então existe essa separação de mundo. Tanto é que Allan Kardec, na questão 84, ele pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita do espaço? Aí os espíritos respondem a ele: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma potência da natureza e os instrumentos de Deus, de que Deus se serve para a execução de seus desígnios. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Nós não podemos fazer a separação, porque no momento que nós fazemos isso, nós achamos que meu comportamento aqui dentro deve ser um, meu comportamento lá fora deve ser outro. Nós temos que levar o que nós assimilamos de espiritismo para nossas 24 horas. Não adianta eu ser, meu irmão aqui, minha irmã aqui, e lá fora eu ser uma pessoa grosseira. Não adianta eu subir aqui e falar de amor, falar de perdão, se eu sou quem menos perdoa. Imperfeito ainda somos, com certeza. Mas nós não podemos ter 2 pesos, 2 medidas. Nós não podemos ser meio termo. Jesus nunca foi mais ou menos. Sempre nos ensinou a ser sim, sim, não, não. Logicamente, sim, sim, não, não. Ou eu estou, ou eu não estou. Porque, como aquele ditado, a vida ensina. Então, nós temos que levar isso lá para fora. Nós não podemos fazer o que nós fazemos há milênios, que é guardar a divindade em pedras. Porque senão esse mundo que todo mundo tanto deseja nunca vai chegar. Quando ele nos diz, no 4º mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse talvez seja um mandamento que, na visão espírita, alguém pode dizer: não, mas isso aí não tem sentido. Se Jesus veio nos ensinar que a vida verdadeira é a vida espiritual, por que eu vou ter mais tempo nessa terra que o Senhor me promete? Logicamente que, para quem foi falado, qual era a figura que mais colocaria força ao falar? O pai e a mãe. Ainda se tinha um respeito considerável por essas 2 entidades. Lógico que nós podemos pensar hoje, sem dúvida, nós podemos pensar hoje como pai e mãe, fisicamente falando. Mas nós podemos abrir isso aqui tranquilamente. O nosso corpo físico é um grande pai, que nos proporciona uma mãe chamada experiências, que nós normalmente desperdiçamos. O sofrimento é um grande pai. É duro? É. Mas sempre tem aquela mãe, resignação do lado, para nós podermos passar por isso. As provações também é um grande pai. Mas sempre nós temos que ter o quê? Aquele balanceado. Nem só um, nem só outro. Aí tem que ter a mãe fé, para que nós possamos passar isso
de cabeça erguida e principalmente de pé. Logicamente que nós podemos falar sim, pai e mãe, fisicamente. Só que desses, um detalhe, porque o que é ser pai, o que é ser mãe? É poder gerar uma criança? Não, isso é simplesmente biológico. Há de se diferenciar pessoas que geram crianças e pessoas que são pais e mães. Eu posso ser pai sem nunca ter gerado biologicamente uma criança, assim como eu posso gerar 10 e nunca ter sido pai. Nós podemos ser pais dos nossos pais, pais dos nossos colegas de trabalho, porque a figura do pai e da mãe deveria, em tese, ser o quê? A referência, o exemplo. Nós podemos, não só podemos, nós devemos ser exemplos. E nós somos. Infelizmente, a maioria de nós ainda é exemplo para coisas ruins. Mas nós somos exemplos para quem nos vê fisicamente e quem não nos vê. Às vezes, sozinho, nós achamos que eu estou aqui, não estou influenciando ninguém. Nós é que pensamos. Isso é importante porque os próprios Espíritos falaram a Kardec, nós somos influenciados por Espíritos mais do que nós imaginamos. Para não ficar depois dizendo assim, eu estou com encosto. Isso aqui são os Espíritos que estão fazendo a minha vida afundar. Cada um tem ao seu lado a sintonia que vibra. Se eu vibrar paz, se eu vibrar amor, eu vou estar em volta disso. Exemplo, uma frase muito bonita. A luz não consegue entrar em água suja? Consegue. Ela deixa de ser luz porque entrou na água suja? Não. Então eu posso estar no meio sujo e continuar limpo, porque não é o meio que eu estou que faz o que eu sou. São as minhas atitudes que fazem o que eu sou. Então, nós somos exemplos. Então, se eu tenho, como se falar, eu acho que eu estou obsidiado. Nós estamos dando ferramentas para isso. Porque o primeiro que se liberta de qualquer coisa é aquele que toma a iniciativa de o quê? Perdoar. Quem perdoa se liberta. O fato da pessoa não me perdoar já não é problema meu. Se ele escolhe ficar amarrado séculos e séculos, isso não é um problema meu. Eu vou ter que ressarcir minhas dívidas? Com certeza. Mas o perdão do outro não necessariamente implica no meu avanço. Se nós perdoarmos, nós temos que dar satisfação à nossa consciência, que é lá que Deus age conosco. Então, se nós, dentro de nós, estamos perdoando de verdade, nós estamos nos libertando. Porque isso é um equívoco muito grande. Sentimento de mágoa, ódio, inveja, não faz mal para quem nós achamos que estamos direcionando. Somos nós mesmos que nos poluímos com isso. Chico Xavier tinha umas coisas engraçadas. Certa vez ele sempre tinha costume de tomar café em um barzinho que normalmente aqueles bares que o pessoal realmente só saía de lá quando estava nas últimas, né? Aí certa vez uma mulher perguntou a ele, mas Chico, como é que você entra nesse bar? O pessoal só vai para encher a cara, essa coisa. Aí ele disse, em outras palavras, o cristão verdadeiro é cristão em qualquer lugar. Nós não podemos ser hipócritas. Mostrar uma imagem aqui e sermos outras coisas lá. Eu não vou passar ali porque lá tem isso, tem aquilo. Então, isso é uma prova do que o que eu acho que eu aprendi ainda está fraco. Porque se o meio for tão amedrontador, é porque eu não tenho certeza do que eu sinto, do que eu sei. Porque no momento que nós nos predispusermos a realmente aprender as palavras de Jesus, nós vamos entrar e sair de qualquer lugar
e não estaremos afetados. Quando Moisés nos diz, não mateis, esse mandamento merece para nós, principalmente nesses últimos dias, uma análise com calma. Jesus nos ensinou a amar os vossos inimigos, que é um exemplo prático do que ele nos disse enquanto ao não mateis. Lembremos da passagem da mulher adúltera, quando ele diz, quem aqui nunca pecou, que atire a primeira pedra. Só que nós podemos pensar no não mateis não só fisicamente, porque nosso corpo pode estar vivo e nós podemos estar matando a existência de alguém. Hoje em dia, nas últimas semanas, nós estamos com uma discussão sobre o aborto. Allan Kardec já havia feito essa pergunta aos espíritos. Primeiro ponto, a discussão maior é o quê? Quando é que começa a vida? Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa na ocasião do nascimento. Ele não disse que só começa no nascimento a concepção, ela se completa. Questão 357. Que consequências para o espírito tem para o espírito o aborto? Veja, não para quem aborta, e sim para o espírito que iria renascer, aliás. Ele diz assim, é uma existência nulificada e que terá de recomeçar. Questão 358. Há crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredes a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes de seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Nós pensamos em provas, mas já parou para pensar o que um aborto talvez poderia atrasar uma grande missão? Um grande missionário? É possível. E por fim, na 359 ele nos diz, pergunta, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Ou seja, se a mãe estiver tendo risco de morte, é preferível sacrificá-la? Os espíritos respondem, preferível é se sacrifique o que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. É engraçado porque na hora que nós falamos em aborto, normalmente nós achamos que isso daqui não tem nada a ver com aquilo lá de fora. Se nós não formos capazes de abraçar o que nós cremos, é melhor não crer. Porque legalizar o aborto é mais uma dívida coletiva que nós vamos adquirir, entre tantas que nós já estamos pagando. Ou alguém acha que os negros da África que nós escravizamos, nós já estamos pagando por isso? Os índios que foram mortos para que esse país fosse colonizado. Qual é o próximo passo? Legalizar a pena de morte? Mas eu não posso pôr minha religião dentro das leis. As nossas leis humanas são imperfeitas. Quando é que nessas leis estarão cada vez melhores? Quando se aproximar das leis divinas. E o direito à vida é uma lei suprema. Porque engraçado é que quem fala em aborto já nasceu. Quem defende o aborto já está na carne. Aí tem aquelas coisas, mas em alguns casos ela é justificável. Por exemplo, em caso de estupro, é óbvio, é evidente que ninguém vem predestinado a nascer por um estupro. Estupro é um crime, é uma violência, e isso deve ser combatido.
Mas no momento que nós dizemos que isso é uma justificativa para abortar, o que nós estamos querendo fazer é resolver efeitos e não causa. A legalizar o aborto não vai... É bom diferenciar, ninguém está falando em estupro. A questão do aborto, legalizar aborto nessa perspectiva é não querer ver que é mais fácil uma reeducação social. Que o problema não é tirar. E o problema vai diminuir os estupros legalizando o aborto? Não vai. Se a questão é direito à vida, qual a diferença de uma mãe que, porventura, tenha feito isso e de nós deixarmos nossos filhos serem criados pelas redes sociais? Deixarmos nossos filhos serem criados pelas ruas? Isso não é abortar a vida dele também? Não é um crime? Se o estupro é um crime, isso é um crime tão grave quanto. Qual a diferença? Qual a diferença de nós tirarmos vantagens nossas em determinados pontos da sociedade, politicamente, economicamente, aquela coisa, tirar o pão indiretamente da boca de uma criança? É ou não é um crime tão grande quanto? Então nós temos que priorizar a vida. E se nós nos dizemos espíritas, isso não tem o que se dizer. A vida está acima de qualquer coisa. Nós não podemos tirar a oportunidade, até porque o Espiritismo nos ensina: nenhuma encarnação acontece ao acaso. É muito simples nós pensarmos. Quantos de nós não conhecem casais, ou talvez sejamos esses casais, que 10, 15, 20 anos fazem tratamento para engravidar e não conseguem? Aí, numa única violência como essa, acontece uma fertilização. A vida está muito além do que nós achamos. Então, será mesmo que é mais fácil trancafiar pessoas em cadeias? Quantas cadeias nesse país regeneram pessoas? Até quando as nossas leis vão ter que cuidar de efeitos? Quando é que nós vamos parar para ver as causas? Então, isso para nós espíritas, isso não tem o que se dizer. A vida é suprema. Quantos casos nós não conhecemos de pessoas que, infelizmente, foram violentadas, engravidaram, mulheres que você vê depoimentos dizendo assim: esse foi o maior presente da minha vida, esse filho, apesar das condições. Quando Moisés nos fala no 6, não cometais adultério, nós não podemos adulterar as palavras de Jesus. Nós não podemos adulterar as palavras de Deus. Remetemos novamente ao caso do aborto. Isso é muito sério. Tentar achar justificativa para isso é querer adulterar o princípio básico da vida, que é a vida. Quando ele nos fala no 7º, não roubeis. Allan Kardec, na questão 808, veja só, questão 880, perdão, ele pergunta aos espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Ou seja, o primeiro de todos os direitos naturais. Nós não podemos furtar alguém assim. Porque quantos de nós já não furtam a vida dos outros? Nós devemos pensar nisso. Quem está falando em aborto, quem está querendo aceitar isso, justificar isso, já nasceu. Se eu tivesse defendendo isso, mas se a minha mãe tivesse me abortado, eu não estaria aqui nem para
Está falando isso. Então, primeiro direito de todos, o de viver. Que é outra coisa que nós temos que esclarecer. Encarnar não é viver necessariamente, né? Muitos estão encarnados, muitos estão respirando. Quantas pessoas que o corpo já faleceu e ainda não desencarnaram? Porque desencarnar não é perder um corpo. Desencarnar, efetivamente, é nós não estarmos mais sob influência da matéria, que é bem difícil. Ou seja, esse corpo fica, nós vamos para aquele mundo que nós achamos que tem outro mundo, né? Nós estamos encarnados, porque nós estamos sob efeito das coisas aqui. Por isso que nós temos tantas encarnações de repetição, porque nós não aprendemos ainda. Isso é importante. Nós não podemos aceitar mais uma dívida coletiva. Ninguém acha que, por exemplo, as grandes guerras mundiais só afetaram quem estavam lá. Todos pagamos por isso até hoje. Porque o planeta é um organismo único. Ninguém está fora da caixinha. Quando ele nos fala no 8, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. O Espiritismo vem nos esclarecer isso de uma maneira bem simples. Lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso escolher o que eu quero, mas eu não vou recolher o que eu quero. Quando ele nos encerra dizendo assim, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Obviamente que Moisés aqui usa termos bem materiais porque ele falava para outras pessoas. Mas Jesus nos diz, cada um segundo as suas obras. Nós não podemos desejar a vida do outro. Nós não podemos desejar o que aparentemente é a felicidade para o outro. Nós temos que ser gratos pelo que nós temos, porque nós temos o necessário para avançar. Cada um daqui de nós, encarnados ou desencarnados, está aonde trabalhou para estar. Aí a pergunta que nós temos que nos fazer é muito simples. Até quando nós vamos querer andar tão devagar? Então, esse primeiro capítulo nos deixa mensagens muito, muito fortes. Não vim destruir a lei, o Espiritismo não veio destruir a lei. E não veio falar toda a verdade, ainda não foi dito, nós não temos capacidade para isso ainda. Nós pegamos, vendo a estrutura como Allan Kardec nos deixa, ele coloca um espírito israelita lá nesse mundo espiritual que nós falamos com outra visão. Ele une na instrução dos espíritos, numa passagem chamada A Nova Era, ele une 3 figuras que nós podemos pensar emblemáticas. Um israelita, um bispo e um discípulo de Paulo. Ou seja, no primeiro capítulo, Allan Kardec já vem nos dizer união. E porque seremos nós que iremos destruir isso. Não existe fora da caixinha. Isso é importante. E Jesus resume tudo isso como, em todos os seus ensinamentos, das nossas obrigações, tanto para com Deus quanto para com o próximo. Amarás teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Para nós encerrarmos nossa reflexão simples sobre esse capítulo, nós vamos a um texto de Emmanuel, está no Fonte Viva, que ele nos diz assim: rodeiam-te as palavras,
em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem a teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente desenvolve, encontrará, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura no seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhe assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com suas leis. Referem-se ao planeta como nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revela no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Então, fica o convite para nós nos debruçarmos nisso. Uma singela leitura de 10 minutinhos de um item que seja, a cada dia nós vamos assimilando. Se não me falha a memória, Gandhi certa vez falou, se todos os livros, acho que foi Gandhi, fossem queimados e ficassem só o Sermão do Monte, já seria suficiente. Logicamente, não estamos querendo fazer nenhum tipo de comparação, mas se nos fosse perguntado qual obra de Kardec nós não deveríamos de maneira alguma deixar essa encarnação sem nos debruçarmos espiritualmente nela, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lá está todos os principais ensinamentos morais do Cristo. Nós temos que ganhar essa base, porque não adianta nós enfeitarmos demais o degrau e permanecermos apenas sempre no mesmo degrau. A lei é de progresso e nós temos que subir. Então fica o convite, Evangelho segundo o Espiritismo, baratinho, pode ser encontrado até no site da FEB para baixar. Hoje em dia nós não temos desculpas para não receber a mensagem. Está acessível a todos. Nós encontramos na internet áudios. Eu estou com preguiça de ler. Escuta. Bajão tem esse. Tem para deficiente visual, auditivo. Para muitos de nós que têm preguiça de ler, qual é a desculpa para continuar estacionado? Então, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Espero que a semana de vocês seja de muita luz e paz. Muito obrigado.